podcast do A. Descomplica. Bem-vindos ao podcast do A Descomplica, este especial Mais Ciência, e neste episódio temos como tema central o corpo em transformação, o tema deste mês do Mais Ciência, mas falamos hoje essencialmente da continuidade da vida humana, das alterações sofridas pelas novas gerações, partindo da questão da infertilidade. E para falar sobre este tema temos connosco João Afonso Correia. Três convidados: Pedro Fontes Oliveira, Magda Henriques e Joana Santiago. Pedro Fontes Oliveira, professor do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, investigador do Laboratório Associado para a Química Verde, da Rede de Química e Tecnologia, as siglas REQUINT. Tem desenvolvido investigação sobre disruptores endócrinos e fertilidade masculina. Magda Henriques e Joana Santiago são ambas investigadoras do Instituto de Biomedicina do Departamento de Ciências Médicas, também da Universidade de Aveiro, onde têm trabalhado na área da saúde reprodutiva, em particular na infertilidade masculina, mas também feminina. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu começaria por colocar aquela questão que inicia inevitavelmente esta nossa conversa, que é, há cada vez mais casos de infertilidade, Magda. Sim, é verdade. Nos últimos anos, os números dos casais inférteis têm aumentado significativamente. O último relatório da OMS dá conta de que uma em cada 6 pessoas sofre de infertilidade em alguma parte da sua vida. E existem várias causas para isso, desde o adiamento da parentalidade, a exposição a determinados fatores ambientais e de estilo de vida e ainda algumas doenças do sistema reprodutivo que levam a estes números. E embora se pense que a infertilidade é maioritariamente associada às mulheres, em cerca de 50% dos casos existe também aqui um fator masculino. Uhum. De facto é muito importante, não é, referir essa questão, porque ainda vivemos muito com essa ideia, não é? A sociedade ainda tem muito essa ideia de que a infertilidade é essencialmente da mulher, não é? Uma causa feminina e não masculina, mas então temos aqui uma divisão, não é, de parte a parte. Pedro, a exposição contínua a substâncias químicas presentes no ambiente, e a Magda referia que uma das questões, não é, que se prendem com este problema da infertilidade está em fatores ambientais. Como é que estes fatores de facto influenciam a saúde reprodutiva? Nós à medida que vamos envelhecendo e que vamos vivendo, vamos estando expostos a uma série de fatores ambientais que incluem não só exposições a químicos, como são muitas vezes referidas, mas que incluem também o nosso estilo de vida, ou que dependem também do nosso estilo de vida, como por exemplo o exercício físico, como o sedentarismo por oposição, e nesses fatores ambientais estão os químicos que utilizamos, por exemplo, na agricultura, mas não só, outros tipos de químicos que usamos no dia-a-dia e que tendem a acumular-se muitas vezes, alguns são solúveis em gorduras, o que fazem com que eles se acumulem, por exemplo, na nossa gordura, e com o sedentarismo ainda pioramos mais porque temos mais gordura. E muitos desses químicos são os chamados disruptores endócrinos. A reprodução, o fenómeno da reprodução, da geração de um novo ser, depende muito de uma regulação hormonal eficaz. É mais evidente na mulher, porque tem os ciclos hormonais, os ciclos menstruais, que dependem de oscilações de hormonas que têm de estar balanceados, regulados finamente para que haja uma produção de um óvulo, mas no homem também, não é? Nós temos a testosterona, que é importantíssima para a produção de espermatozoides, e estes agrotóxicos, entre eles o glifosato, por exemplo, tendem a desregular de algum modo o funcionamento das hormonas e leva a que muitas vezes, em casos extremos, os espermatozoides não sejam produzidos, ou sejam produzidos com uma qualidade tão baixa que não são passíveis de fecundarem um ovócito.
o homem tem a vantagem de produzir muitos espermatozoides e é um dos estratagemas que a evolução arranjou, que é produzimos uma quantidade grande porque um deles há de ser bom o suficiente para conseguir fecundar e produzir um embrião, mas nem sempre isso acontece, ou melhor, tem um revés que é, precisamos de facto de muitos espermatozoides para conseguirmos naturalmente produzir um embrião, não basta um bom chegar lá, tem de chegar muitos para conseguirem fecundar o ovócito e produzir o embrião. E estes químicos ambientais que a Europa tende a combater, não é? Mas que há o facto de vivermos numa sociedade global e as coisas chegam de fora da Europa também, que é Portugal e a nossa sociedade que chamamos moderna, tendem a piorar estes mecanismos, a impedir estes mecanismos que levam à produção de espermatozoides e também à produção de um embrião viável. Podemos dizer que Portugal não será dos países onde se utilizam mais, não é, estes químicos, mas... É difícil dizer isso porque assim, frequentemente saem novos agrotóxicos que tendem a ser melhores em termos de eficácia na agricultura e que nunca sabemos bem quais são os impactos na saúde humana. Só porque são obrigatórios alguns tipos de estudos, é verdade, mas nem tanto na parte reprodutiva. Há sempre aquele mito de que o homem não é afetado, não é? Ou não é tão afetado, e estudos na mulher ou na fêmea, que são feitos em ratos, muitas vezes, em coelhos ou em animais de laboratório, não são tão frequentes para este tipo de agrotóxicos, porque não é visto como uma área fundamental para a saúde do indivíduo. Ou seja, nós podemos viver bem até ao fim das nossas vidas sem sermos férteis, não é? Sem termos um filho. A reprodução não é algo individualmente necessário para a nossa saúde, enquanto que um cérebro funcional é, um testículo funcional a produzir espermatozoides não é necessariamente vital para a saúde individual, talvez para a saúde mental o seja muitas vezes, mas não para a saúde vamos dizer do corpo como um todo. E isso faz com que estes tóxicos muitas vezes sejam lançados, não seja estudado aprofundadamente qual é o impacto na saúde reprodutiva masculina e feminina, embora a Europa tente regular isso de uma maneira mais apertada, só que depois temos a pressão dos Estados Unidos, do Brasil. O Brasil é um grande consumidor de agrotóxicos e o glifosato é usado indiscriminadamente quase, mas aqui em Portugal ainda acontece. Também, sim. Acontece. Se vocês virem, de vez em quando vemos as bermas das estradas todas amarelas, é o glifosato que é usado, embora seja proibido ou esteja em vias de ser totalmente proibido, ainda é muito utilizado. Sim, porque está ligado também a outros problemas, não é? Não só a esta questão da infertilidade. Problemas de envolvimento, sobretudo, há muitos estudos que apontam para que o glifosato causa problemas de desenvolvimento neonatais e pós-natais, naquele período de pré-adolescência, mais ou menos profundos, dependendo da exposição a que o indivíduo é sujeito, e cujos verdadeiros impactos nos homens, isto são estudos com animais de laboratório, ainda são bastante desconhecidos, porque é difícil arranjar um grupo de estudo nos humanos que seja controlável exatamente igual, ou seja, que seja só exposto a glifosato, por exemplo. Nós somos expostos a montes de estímulos ambientais e torna difícil isolar o efeito do glifosato no humano. O que se sabe é muito através de estudos dos modelos animais, sim. Joana, o envelhecimento, em particular o masculino, e quando falamos aqui de envelhecimento estamos a falar da idade cada vez mais avançada em que os homens são pais, não é? Este envelhecimento está a transformar o corpo a nível molecular e reprodutivo, portanto influenciando não apenas a fertilidade, mas também a saúde de gerações futuras, não é? Queres explicar um pouco como é que isto funciona? Sim, exatamente. Então, fala-se muito, não é, na idade da mulher, que é determinante para termos uma criança saudável, mas já se sabe e cada vez se vem a conhecer mais que
a idade paterna avançada também é um fator a ter em consideração. Isto porque, para além de afetar a qualidade seminal no homem, e apesar de haver alguns estudos que são inconsistentes neste sentido, parece afetar tanto a quantidade de espermatozoides produzidos, como também depois a sua qualidade, a motilidade, e também a nível molecular, porque ao longo da vida vão sendo acumuladas, quer pela exposição a poluentes, quer por fatores de estilo de vida, quer pelo envelhecimento natural, vão ser acumuladas mutações pontuais, vão havendo alterações epigenéticas, alterações em proteínas e RNAs, moléculas específicas no espermatozoide, e muitas delas são fundamentais, quer para o sucesso da fertilização, quer depois para o desenvolvimento embrionário e também para a saúde das crianças, dos bebés. E nesse sentido, para além então de haver uma diminuição na qualidade seminal, estas alterações fazem com que haja muitas que afete de um modo geral a fertilização. Existem um baixo peso à nascença dos bebés, já está associado à idade paterna avançada a este baixo de peso, também a um nascimento prematuro, a um aumento do número de abortos espontâneos, que neste caso muitas vezes é associado à mulher, ao sucesso da implantação, é um bocadinho ali ao útero e ao ambiente que existe de implantação, mas que nem sempre está associado só à mulher, e muitas vezes o homem também tem um papel muito importante neste aspecto. E depois na criança, já a idade paterna avançada tem vindo também a ser associada muito a alguns tumores pediátricos, nomeadamente leucemias, também a doenças do neurodesenvolvimento, como algumas síndromes no espectro do autismo, esquizofrenia, doença bipolar, e outras patologias que também já têm vindo a surgir associadas à idade paterna e que, lá está, há um comprometimento não só da saúde reprodutiva, mas também da saúde das gerações futuras. Pronto, e para além disso, a nível das gerações futuras, isto pensa-se que tem vindo a ser um bocadinho perpetuado pelo aumento do número de técnicas de procriação medicamente assistidas que tem vindo a ser feito, porque estamos a permitir que homens, e isto é um tema um bocadinho controverso, porque permitimos que homens ou mulheres que de uma forma natural não teriam um filho, que com esta idade mais avançada poderão tê-lo. Neste caso, atualmente no público já existem limites, no Sistema Nacional de Saúde já existem limites bem definidos para a idade até à qual se poderá ter acesso a estes tratamentos. No privado isso ainda não está regulamentado, portanto um homem com 50, com 60 anos, se quiser ser pai e não conseguir, pode ir ao privado e ter essa possibilidade. E os riscos ainda não sabemos, não é? Sabemos alguns, mas os riscos não são todos conhecidos. Uhum. Aproveitando também essa questão do que é oferecido também neste âmbito ou como solução no Serviço Nacional de Saúde e também no privado, há aqui dentro da vossa investigação que fazem no IBMED também um serviço público, não é, Magda? Os homens que tenham interesse em saber se está tudo bem com eles, sabendo, não é, à partida que também pode existir aqui alguma questão no homem, podem ir ao IBMED fazer exames. Sim, existe no nosso laboratório um projeto aprovado que tem como objetivo recrutar homens em idade fértil para estudar aqui algumas alterações moleculares ao nível do espermatozoide que possam então impactar a qualidade seminal e as taxas de sucesso de gravidez,
e se houver voluntários interessados em saber um bocadinho mais sobre a qualidade seminal e outro tipo de estudos mais moleculares, poderá dirigir-se ao nosso laboratório, entrando em contacto com os investigadores responsáveis, e será oferecida a análise básica seminal e uma análise ao nível do stress oxidativo do espermatozoide. Que é uma oportunidade de ouro, não é? Porque fazendo esses exames, enfim, numa outra via, nomeadamente via hospital, aí já tem outros custos, não é, Joana? Sim, no caso do hospital, esse serviço é feito para quem está a ser seguido em consultas de fertilidade ou mesmo quando é aconselhado pelo ginecologista, não é um exame que seja feito muito rotineiramente. Normalmente, quando um casal está a ser seguido, muitas vezes até o espermograma pede-se assim já numa fase às vezes um bocadinho mais tardia, porque se estuda muito o fator feminino e anda tudo ali um bocadinho à volta da mulher. Continuamos aí nesse ponto, sim, não é? E às vezes já assim numa fase mais tardia é que é pedido um espermograma e apesar de cada vez mais já vir a ser feito, é um exame que ainda no particular ainda é bastante caro. Daí os nossos voluntários, nós oferecemos esse serviço e é uma mais-valia para eles, porque conseguem ter os resultados de um espermograma feito por alguém com experiência e qualificação para o fazer. Quem quiser saber mais sobre a sua fertilidade tem sempre esta possibilidade de se dirigir junto de nós e fazê-lo. Porque é a base também da vossa investigação. E permita-me interromper, sim, é uma coisa interessante, sobretudo em idades mais jovens, porque quando é feito, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde, é muitas vezes feito com pessoas mais velhas que já têm dificuldades. Sim. E os jovens às vezes já têm problemas e não sabem nunca, sobretudo por causa da questão que a Joana falou, do adiamento da paternidade e da maternidade, cada vez para idades mais tardias, faz com que quando vão fazer a análise, às vezes já não têm espermatozoides de todo. E aí já não há muito a fazer a não ser doação de gametas. Mas eu não queria deixar de frisar uma coisa, que é: nós estamos a falar de uma doença que é a infertilidade e que tem uma característica, além da característica especial que eu falei, que é não ser necessariamente impeditiva de uma vida, vamos chamar geral, saudável. Quando se tenta combater esta doença, não se tenta combater curando. Ou seja, a pessoa vai continuar infértil depois de ter um filho, usando técnicas de procriação medicamente assistida. O que nós tentamos fazer, enquanto investigadores, é tentar dar uma luz e dizer às pessoas porque é que elas são inférteis, porque se for a um hospital, a embriologista vai escolher um ovócito e um espermatozoide que, se tiverem sorte, vai resultar numa criança que nasce, esperemos, saudável, mas a pessoa vai continuar com a mesma condição que tinha à partida, ou seja, o homem vai continuar infértil e a mulher vai continuar infértil, com o grau de fertilidade que tinha à partida, e não vai ser curada. Mas isso pode ser revertido? Dificilmente, porque é a tal história: curar custa dinheiro e é preciso perceber o porquê. E nós no masculino estamos muito longe de perceber sempre o porquê. É uma coisa que está cada vez mais... O que se faz muito no caso, sobretudo dos fatores masculinos, é caso haja alguma patologia subjacente, um varicocelo ou outra patologia que possa... é uma porcentagem pequena dos Exatamente, casos. Que é uma porcentagem pequena dos casos. Pode-se tentar corrigir, mas também nem sempre a correção é eficaz. A correção do varicocelo nem sempre é eficaz e melhora significativamente a qualidade seminal. Por outro lado, o que se tem vindo muito a fazer é prescrever antioxidantes. O principal não é um tratamento, mas tentam atenuar e dão antioxidantes para tentar melhorar a qualidade seminal, porque muitos fatores de estilo de vida e outros fatores que podem afetar a fertilidade às vezes induzem stress oxidativo nos espermatozoides, e esse aumento de stress oxidativo causa danos no DNA. Então prescrevem os antioxidantes aos homens numa tentativa de tentar combater ali, mas nunca se sabe a causa em si. Se for uma causa genética, obviamente
se fizerem esse estudo, conseguem chegar, sim, mas também não é feito, pelo menos... A grande parte, ou a grande maioria dos casos de infertilidade chamam-se idiopáticos, nunca se sabe a causa. Não. O homem é aparentemente normal, a mulher é, vamos falar do homem, é em tudo normal, mas não produz espermatozoides como devia produzir, ou com a qualidade que seria suposto produzir. E muitas vezes o que se dá então os antioxidantes para tentar, de uma maneira, vamos dizer, um bocadinho arcaica, combater algo que não se sabe o que é. Estou a perceber que, quer dizer, os antioxidantes são uma prática terapêutica mais ou menos comum pela vossa conversa e, portanto, pouco eficaz, será isso? Depende. Se a causa for, de facto, um aumento dos danos oxidativos ou do stress oxidativo, se calhar, em parte, vai funcionar. Pois. Se não for só isso, que é o que acontece muitas vezes, não vai funcionar. O que acontece é que às vezes funciona por uma conjunção de motivos, que é o casal vai à consulta e já vai com uma predisposição de mudar alguma coisa, de mudar, ou porque vai fazer exercício, ou vou tentar emagrecer, ou vou tentar deixar não de fumar, não beber tanto. Sim. E isso junto com os antioxidantes se calhar vai funcionar, vai ajudar. Mas não são só os antioxidantes, mas Sim. há aquela ânsia das pessoas chegarem ao médico e terem algo. Não é? Nós vamos ao médico, se nos derem um comprimido, sentimos-nos reconfortados porque estamos a tentar melhorar algo com a ajuda de... Se nos disserem só, você tem que emagrecer, nós sentimos-nos um bocadinho desamparados porque depende só de nós e não temos uma ajuda externa. É mais difícil, sim. Falaram aqui do stress e agora eu aproveito essa dica também para lançar esta questão à mesa, que é o stress muitas vezes é a base do problema, não é, Magda? Sim, porque o stress altera em muito o metabolismo do nosso organismo, altera ao nível hormonal, altera a nossa predisposição para a vida em si, não é? E isso vai implicar alterações ao nível, no caso dos homens, por exemplo, na espermatogênese ou na qualidade dos gametas que estão a ser produzidos e que obviamente não vão ter a qualidade necessária para atingir uma gravidez. Portanto, aqui a questão do stress tem muito a ver com a alteração ao nível hormonal que acontece no nosso organismo. Daí muitas vezes dizer que o alívio do stress também acaba por ajudar e acaba por ser aqui um bocadinho a questão dos antioxidantes, não é? Todo um conjunto de alterações vai potenciar uma melhoria dos parâmetros. Por isso é que, não raras vezes, acontece que há alguns casais que tentam de tudo para engravidar, quando desistem, acabam por engravidar naturalmente. Sim. É uma mudança Já no não há foco. essa pressão. Sim, É o mudança facto no de foco. estarmos a fazer um tratamento que nos obriga a mudar a nossa vida, muitas vezes causa-nos stress. Não é? Eu lembro-me de ir, não sendo clínico, como vou muitas vezes buscar amostras e contactar com embriologistas, lembro-me de estar na sala de espera com casais que estão à espera de ser atendidos e nota-se o stress que eles estão naquele momento quando vou saber o diagnóstico, ou saber se a mulher está grávida, ou saber se o tratamento que vão fazer a seguir. E quando param de tentar, às vezes esse stress desaparece e as coisas funcionam de uma maneira natural, não é? Até porque eles já fizeram aquele esforço de tentar melhorar algo no seu estilo de vida e isso funciona, porque nós temos uma coisa que às vezes esquecemos, que é: não é por eu emagrecer hoje ou deixar de fumar hoje que o meu espermatozoide amanhã no dia 24 horas vai estar excelente, porque há um processo longo que é a produção de espermatozoides, que são várias semanas, meses, e se eu mudar algo hoje só se vai refletir num período longo. Por isso, às vezes, o que acontece é que quando eu paro ainda continuo a ter os efeitos positivos daquela mudança de estilo de vida que se vai refletir no sucesso. Não é? E também aquilo que fazemos cedo, durante aquele período da juventude, pode refletir-se depois, mais tarde, não é? Nestas questões também da Sim, nós tínhamos, desculpem estar a monopolizar, mas eu queria introduzir isto, que é uma coisa que é, nós tivemos há uns anos um projeto aprovado, que agora veio uma sequência, que era o impacto da obesidade na fertilidade masculina, e nós víamos que
o maior impacto era quando era um modelo animal, mais uma vez nós não conseguimos fazer tudo em humanos, era quando os animais eram obesos na adolescência, pré-adolescência. Os animais que se tornavam obesos só depois da idade adulta não tinham um impacto tão negativo na fertilidade. E acontecia que esses efeitos não ficavam na geração só que era obesa, ou seja, se os filhos fossem normais, vamos dizer que não eram filhos desses animais obesos, eles eram normais em termos de peso, mas tinham alterações na fertilidade ou diminuição da fertilidade. Era algo que se propaga de geração em geração, que não é só, ou seja, o que nós fazemos propaga-se para os nossos filhos sem que eles o tenham feito necessariamente. Portanto, indo agora ao tema central deste podcast, do Mais Ciência, podemos dizer que há aqui, de facto, transformações que passam de geração em geração. Sim, ainda não sabemos ao certo qual é que é o impacto deste tipo de alterações do estilo de vida nas gerações futuras, não é? Nós sabemos que alguns destes impactos são reversíveis na vida daquele homem ou daquela mulher naquela altura, mas depois todas as alterações genéticas e epigenéticas que isso pode trazer para a geração futura pode-se ir propagando. E não sabemos quantas gerações poderão ser afetadas. Portanto, isto são estudos que pode passar e parar na geração seguinte, ou pode haver 2, 3, 4 gerações afetadas ainda por estes mecanismos. Já falámos um pouco aqui sobre alguns aspectos e alguma forma de, contrariar estes problemas, mas já agora esta questão poderá ser para os três. Os avanços da biologia molecular e da medicina reprodutiva têm permitido compreender, antecipar, enfim, de alguma maneira também, mas agora contrariar estas transformações associadas ao corpo e associadas à idade, como é que a medicina reprodutiva pode contrariar mesmo estas contrariar ainda é um bocadinho difícil, não é? Porque metabolicamente, efetivamente, o nosso corpo vai envelhecer ao longo do tempo. Agora, os avanços que se têm feito podem ajudar a atenuar alguns dos efeitos do envelhecimento, mas o contrariar, para já, ainda é um bocadinho difícil. Atualmente, aquilo que existe é tentarmos combater ou contornar um pouco aquilo que está a acontecer, através das técnicas por criação medicamente assistida, por exemplo, ao escolher o melhor embrião, ou começando ainda antes, escolher o melhor gâmeta feminino e o melhor gâmeta masculino, escolher o melhor embrião, vamos tentando colmatar. Mas era aquilo que o Pedro estava a dizer, efetivamente, quem é infértil vai continuar a sê-lo, não é? Porque metabolicamente o nosso corpo mudou com o envelhecimento e não há ainda como contrariar. Sim, acho que no caso do envelhecimento, o principal aspecto que devemos ter em atenção é tentar ser pais o mais cedo possível. Isto focando no envelhecimento. Por outro lado, nós, à medida que envelhecemos, vamos sendo sempre expostos a vários fatores, não é só o envelhecimento. Isto falando no envelhecimento, num processo em que nós estejamos expostos a tabaco, consumo de álcool. Não haja outros fatores. Exatamente. Isto porque, lá está, outro dos conselhos que pode ser dado nestas situações é tentar ter um estilo de vida o mais saudável possível, de modo a preservar a fertilidade. Nos casos em que estes sejam os principais fatores que possam estar envolvidos, sendo que é muito difícil chegar a um fator em específico que provoca a infertilidade masculina. No global, podemos estar perante uma combinação de diversos fatores e muito distintos que estão a contribuir para a infertilidade masculina, e muitas vezes até pode ser a infertilidade do casal. Portanto, vale para os dois, não é? Exatamente. Para homens Sim, e mulheres. Pode haver ali uma combinação de fatores naquele casal e estando só focados de um lado, é difícil depois colmatar, não é? E encontrar a resposta. Ainda que estamos a assistir a essa tendência, não é? Quer de homens e mulheres terem filhos cada vez mais tarde. Sim. Sim, e às vezes recorrendo imediatamente a técnicas por criação medicamente assistida mais
não diria invasivas, mas mais drásticas, logo porque o tempo também urge, não é? Exato. Quando em média um casal faz 2, 3, 4 ciclos de procriação medicamente assistida, são meses e anos que demoram. Cada vez a mulher fica mais velha e o homem fica mais velho. No Sistema Nacional de Saúde, como disse a Joana, até podem correr o risco de serem excluídos destes tratamentos porque já passaram a idade limite. Né? E agora voltando um bocadinho atrás e dizendo só que às vezes perguntam-nos de facto se vocês não ajudam a curar o homem, não é? Nós trabalhamos na infertilidade masculina, qual é o propósito da vossa investigação, não é? Porque se pega nos espermatozoides, o que acontece nas técnicas que eu chamei mais invasivas, que é a injeção intracitoplasmática, pega-se num espermatozoide que se escolhe mais ou menos aleatoriamente, ou seja, que tem bom aspecto, a gente pega e injeta dentro do ovócito, e espera-se que aquilo tudo corra bem, e de facto o homem nunca se chega a saber o porquê que não funcionou, porque que os espermatozoides dele não se mexiam, porque que os espermatozoides dele eram todos diferentes do normal. Às vezes o que nós fazemos é simplesmente arranjar dados para dizer a um homem ou um conjunto de homens: você é infértil por causa disto. E eu chamo-lhe muitas vezes a investigação emocional, porque não tem um lado de cura, mas tem um lado de dizer o porquê, que ajuda as pessoas a dizer: pronto, então eu ou vou parar ou vou continuar desta maneira e prosseguir a minha vida de tal maneira. Muito bem, pronto, portanto, em relação a esta questão, não é? Há que perceber isto, em jeito de resumo, há que perceber o problema, não é? Se possível, tanto de um lado quanto do outro, e acima de tudo ter um estilo de vida saudável, não é? Ainda que em determinadas áreas, em relação a determinadas questões, como os agrotóxicos, não é? É um bocadinho difícil fugir. Podemos sempre tentar minimizar, e há aquela tentativa de ir para o bio, não é? Para os orgânicos. Será mais fácil, nós pessoalmente, individualmente conseguimos, mas depois depende muito dos governos, das políticas internacionais. E da capacidade de cada um, não é? Sim, e muitos destes agrotóxicos são persistentes nos ecossistemas, ou seja, o glifosato não é dos mais persistentes, embora seja muito, muito usado e por isso é muito abundante, mas há muitos outros que duram décadas e décadas e que nós estamos a ingeri-los constantemente. Fala-se agora muito dos microplásticos e ainda não está muito estudado qual é o impacto dos microplásticos na reprodução masculina, sobretudo, mas duram muito tempo. Sim, temos também o exemplo, por exemplo, de alguns metais pesados, como por exemplo o mercúrio, que também vai acumulando na cadeia alimentar e vai perdurando ao longo do tempo no nosso organismo. E aí também já existem alguns estudos que demonstram que, por exemplo, o mercúrio afeta a qualidade seminal, tanto em número de espermatozoides como na qualidade dos mesmos. Portanto, é preciso termos noção, não é, que mesmo quando nos estamos a alimentar e estamos expostos a muitas toxinas ambientais, sem sabermos disso. Ponto final, nesta emissão de podcast O Descomplica, enquadrado no projeto Mais Ciência. Falámos do corpo em transformação, neste caso, mais concretamente, infertilidade. Foi com os convidados Pedro Fontes Oliveira, professor do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, e com as investigadoras Magda Henriques e Joana Santiago, do Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro. Muito obrigada. Podcast UA Descomplica.